sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Deus! Eu sou Mari Vieira. Eu sou Luana Marcélia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O que o mundo diz versus o que Deus diz. Vamos trazer um olhar bíblico sobre os tempos atuais. E para conversar com a gente aqui hoje, nós temos os nossos convidados. É uma honra recebê-los aqui. São os nossos pastores e também são líderes de mais de 90 igrejas dentro de Minas Gerais. É um casal que é referência de fé, de liderança e também, enquanto casal e família, sejam muito bem-vindos. Pastor Rodolfo, pastora Marcela. Obrigado. Então, Amém. conte para nós quem é o pastor Rodolfo, quem é a pastora Marcela, para quem está nos assistindo também conhecer um pouquinho sobre vocês. Amém. Começar cumprimentando o pessoal que tá nos assistindo, né? Que Deus possa falar muito ao seu coração Amém. nesse podcast. E esperamos ser boca de Deus aí para você. Amém. E meninas, para nós é um prazer estar aqui, né, meu bem? Sim, com certeza. É uma alegria estar aqui junto com vocês, participando desse momento, né? E quem é o Rodolfo? Rodolfo eu sou nascido no lar cristão, né? Venho de Carandaí, uma cidadezinha do interior de Minas. E hoje nós estamos pastoreando em Lafayette, que é próximo de Carandaí também, né? E somos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, ali em Lafayette, e também estamos como regionais, né, aqui no estado de Minas Gerais, né? Muito bem. Só sai fora da nossa competência Belo Horizonte e a grande BH, mas todas as outras cidades de Minas estão debaixo da nossa competência como regionais Glória em a Lagoinha. Deus, que bênção. Né? São 94 igrejas, para ser mais exatos, e estamos aí com essa missão, né, de levar o evangelho em Minas Gerais para todas essas cidades. E fala um pouquinho, meu bem. Olá, gente. Eu sou Marcela, casada com Rodolfo. Estou aí nessa missão. Falar um pouco de mim, assim, eu vejo que eu não nasci num lar cristão, mas eu vejo que o propósito do Senhor foi me levar para esse meio. E eu nasci em Barbacena, e aí aos poucos Deus veio me trazendo de cidade em cidade até chegar em Carandaí, onde eu conheci. Antes de conheci Jesus e logo em seguida conheci meu esposo. Deus une, né? Deus É uniu verdade. o propósito, literalmente, gente, que o nosso propósito hoje é servir a Deus. Estamos Glória a aí nessa missão de cuidar e eu na missão de auxiliar meu esposo. Glória a Deus. É Que um bênção. casal abençoado mesmo. Deus, quando tem um propósito, olha como que ele faz, né? Faz muitas coisas. Ele vem trazendo, vem soprando, vem Sim. mudando, né, geograficamente, às vezes, né? É verdade. Mas ele nos conduz para aquilo Com que ele tem para certeza. nós, né? Pastores, a Bíblia, ela é clara, né? Mas hoje nós ouvimos muito a questão de opinião. E como a gente ensinar verdades absolutas sem parecer intolerantes? Então, quando a gente fala sobre intolerância, se a gente for parar para analisar um pouquinho, Mari, na verdade, a intolerância ela está mais para o lado de quem não respeita Sim. do que para aqueles que respeitam, mas têm sua opinião. Exato. Né? Tá mais para esse lado. Nós, como cristãos, a gente sempre tem isso. Eu, por exemplo, eu tenho minha teologia, eu acredito na palavra de Deus, eu tenho minha fé, e nós vivemos isso e a gente respeita quem tem outra fé. A gente respeita quem não tem, quem tem outra fé, porém a gente prega a palavra. Exato. Por quê? Porque dentro da minha fé, a Bíblia me ensina que eu preciso pregar. Dentro da minha fé, Jesus ele falou isso, né? Jesus ele falou, vá pelo mundo inteiro, vá até todas as pessoas, todas as criaturas e pregue a palavra. Então, dentro da minha fé, eu preciso pregar. É minha Sim. fé. Claro. Se eu acredito na palavra de Deus ali, eu preciso pregar. Está na Bíblia. Então, a intolerância, eu vejo muito mais, assim, pelo lado da pessoa que não entende isso do que realmente pelo lado nosso. Porque a gente está vivendo nossa fé. O que as pessoas, elas querem é o quê? É que a gente abra mão da nossa fé para viver aquilo que elas querem. Exatamente. É Esse que é o verdade. problema. Então, aí eu vejo a intolerância. Elas não querem que a gente viva a nossa fé. Elas querem que a gente viva o que elas acreditam. É verdade. Elas querem que a gente viva a opinião delas. A minha opinião é essa. Mas a sua fé fala o contrário, então você é intolerante. Não, Sim. porque minha fé fala o contrário, eu sou intolerante. Intolerante é aquele que quer que eu abra mão da minha fé, que abra mão daquilo que eu acredito, que abra mão daquilo que eu vivo para poder se adequar à opinião delas. E não é assim que Sem funciona. embasamento nenhum Sem também, embasamento. né? Isso. Então, Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque a gente não pode perder os princípios. Exatamente. E se você perde o princípio do que está na palavra, daquilo que a palavra ensina para a gente, acaba que a gente se corrompe a essa sociedade, se entrega à sociedade. E a gente não pode, a gente tem que estar focado na palavra. É A verdade. palavra ela é clara e a gente tem que levar ela até o final.
E princípio é princípio, não tem jeito. Né? A gente... Não é relativo, né? Isso. É algo que você vai trazer. O nome já fala, é do princípio, veio lá do início. Sim. É algo que já existe, é algo que permanece, é um fundamento, e a gente vai seguir aquilo ali. Não tem jeito a gente poder mudar. Princípio não se muda. Eu falo muito isso. As pessoas, às vezes, questionam assim para mim, assim, pastor, mas Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Claro. Que o pessoal fala, né? Por exemplo, o pessoal questiona assim, pastor, o dízimo, ele é do Velho Testamento, né? Aí eu falo, não é. O dízimo é um princípio. Sim. Aí fala assim, tá, mas qual que é a diferença do princípio e da lei? Porque tem outras coisas na lei que a gente não pratica, na lei judaica, né? Sim. Do Velho Testamento, que a gente não pratica, mas o dízimo a gente pratica. Eu falo, o dízimo, ele é princípio, ele não é a lei, ele é princípio. Tanto que Abraão, Isaac, Jacó, eles deram dízimo antes de existir a lei. Exato. Então, é um princípio. Então, como que eu diferencio princípio e lei? A lei é aquilo que é para um povo. É para um povo. Então, existe uma lei judaica que é para um povo. O judeu ele não come carne de porco, o judeu ele tem seus usos e costumes. Então, é uma lei para ele, para um povo, para uma cultura. Por exemplo, nós, como brasileiros, nós temos uma lei. Nós temos leis para nós, Sim. leis que estão para mim, que estão para você, que estão para a sociedade brasileira e que não se enquadra, o judeu ele não se enquadra nessa lei. O Forte. americano ele não vai se enquadrar Exato. nessa lei. É verdade. São leis culturais. Princípio é algo que todos nós vivemos. Sim. Então, quando a gente fala de princípios bíblicos, quando a gente fala de princípios da palavra de Deus, Deus ele não falou assim, e será por lei para os judeus. Não, ele fala, e será como princípio para todas as gerações. Sim. E será como princípio para todos os povos. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu reconheço Ele como meu Senhor, eu passo a experimentar aquilo que Ele deixou como princípio para todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Sim. Jesus. E eu sou esse hoje. Então, eu vivo esse princípio. A lei judaica, a lei que é para o judeu, mas o princípio é para todos nós que vamos viver ali, vamos entregar nossa vida para Jesus. Então, princípio é princípio, lei é lei. Princípio a gente não abre mão, não tem jeito. Cultura, ela vai mudando ao longo do tempo. Cultura não tem jeito da gente mexer muito, né? Sim. Porque a cultura ela muda mesmo, mas desde que a cultura ela não fira princípios, a gente até se adequa. Mas a partir do momento que começou a ferir princípios, aí não tem jeito, não tem como se adequar. Por exemplo, existe uma cultura que está se estabelecendo nos dias de hoje, não só no Brasil, eu vejo se estabelecendo em outros lugares também, em outras nações, que é a cultura do homem poder ter mais mulheres ou da mulher poder ter mais homens e ter relacionamento em trio, né, o trisal. Meu Deus. E ter isso fere princípio. Sim. É um princípio. Por quê? Porque no princípio, a Bíblia até usa essa expressão, né? Sim. No princípio, Deus criou um homem e uma mulher e uniu os dois. Sim. Então, é um princípio. Então, mesmo que a cultura fale hoje para nós que tudo bem, que você pode ter outras mulheres, que você pode ter um relacionamento aberto, mesmo que a cultura fale isso, eu não posso me adequar à cultura porque eu estou ferindo um princípio. Então, não dá para me poder mexer. É um exemplo para a gente poder entender o que é a gente adequar a cultura e a gente viver o princípio. Até Sim. onde pode ir, né? Isso. Exatamente. E falando sobre isso, pastores, hoje, o que mais tem preocupado vocês em relação a esses valores que o mundo tem imposto como normais? Pode falar. Vai você primeiro. Então, eu acho que o que mais me preocupa, eu sou um pastor assim, eu amo muito falar de família, né? Eu sou apaixonado de falar de família, casamento, eu gosto muito. Que bênção, que bênção. E é necessário, né? A gente tem visto, inclusive, padrões do mundo interferindo no padrão familiar proposto por Deus, né? Isso. Então, assim, se você for perguntar para mim assim, Rodolfo, o que mais te preocupa, como foi a pergunta, para mim o que mais me preocupa é a relação familiar. É o que mais me preocupa hoje. Porque o inimigo ele sabe que se ele mexer na estrutura familiar, ele consegue mexer em toda a estrutura cultural. Sim. Ele mexe em toda a estrutura cultural. Ele mexe na base da sociedade. A família ela é a base da sociedade. Querendo ou não, ela está ali. Né? Desde o início sempre foi família. Até hoje é família. E por mais que as coisas mudem, por mais que as pessoas estão tentando tirar isso, no fim acaba em quê? Família. É sempre família. É a base. Se a gente tirar essa base, acaba a sociedade. Né? Eu não falei no início, eu também sou formado em Direito pela PUC Minas.
E no direito a gente aprende isso. A base da sociedade é a família, está no direito, está na Constituição. É a base da sociedade. Não interessa qualquer povo, qualquer língua, qualquer nação que você procurar, é a família. Então eu vejo que o inimigo está tentando tornar normal algumas coisas dentro da família para poder justamente destruir essa base. Sim. Então, o que mais me preocupa é isso. Hoje a gente vê casais, por exemplo, eu brinco, você já deve ter visto eu falar na igreja, né? Que às vezes tem casais que nos procuram, né? E falam assim, eu quero me separar, eu quero me divorciar. E aí a gente fala assim, né? Vamos conversar, vamos sentar para conversar. E a gente começa a conversar. Mas por quê? O que aconteceu? E assim, a gente não está falando que pode haver uma separação, que isso aí acho que fica para um outro tema. Um outro dia a gente pode tratar um pouquinho sobre isso, sobre divórcio, sobre família. Mas assim, a Bíblia ela não fala que você pode divorciar por causa do adultério. É diferente, né? É muito diferente. É por outro motivo, não realmente por causa do adultério. Mas, por exemplo, se a pessoa chegar e falar assim, é porque cometeu um adultério, a gente aí leva uma coisa mais séria, né? Poxa, realmente, né? Precisa de ter um tratamento, precisa de ter um acompanhamento, né? Mas, por exemplo, a pessoa chega e fala com a gente, que já aconteceu, é incompatibilidade de gênero. Meu Deus. Gente, pessoa dessa precisa de uma coça, não é? Não é uma conversa pastoral. Incompatibilidade de gênero, né? E eu brinco até com os homens, eu falo, você precisa virar homem. Incompatibilidade de gênero, não tá, pelo amor de Deus. Nossos pais talvez não, mas nossos avós, bisavós, a gente sabe como é que foi a história no Brasil, eles se casaram, casamentos arranjados. E a família deu certo, Exato. nós estamos aqui. Exato. A família deu certo. Pastor, mas teve muita traição e tudo, mas isso aí existiu ao longo de toda a história, existiu isso. É um pecado que precisa ser tratado, mas ao longo da história existiu isso. Então, o fato das pessoas tentarem tornar normal o divórcio por incompatibilidade de gênero, o divórcio porque ele é muito desorganizado. Gente, são coisas que ao longo do tempo, ao longo da convivência. Pessoas que casam com 3 meses se separam. Então, eu vejo que isso mexe muito. Essa questão do casamento é uma preocupação que eu tenho. A questão da troca de identidade, né, meu bem? Sim. Na família, a mulher tomando o espaço do homem, o homem tomando o espaço da mulher. Exato, Isso sim. me preocupa muito. Né? A forma como a gente lida com os nossos filhos hoje. Eu não estou falando que a gente tem que espancar os nossos filhos. A gente não tem que fazer isso. Mas a gente tem aprendido nesse tempo hoje o quê? Você não pode nem encostar a mão. Você não pode nem... Exatamente. E a Bíblia, ela traz um princípio para nós, que é corrige teu filho. Corrige com vara. Corrige teu filho. Eu não estou falando, espanca o teu filho. Exato. Mas tem que corrigir. Tem que ter limite. Né? Uma das coisas que às vezes que nos preocupa é a normalidade que a sociedade traz para muitas coisas, e a criação dos nossos filhos tem sido cada vez mais corrompida, porque se você cria um filho onde é normal o uso de droga, a homossexualidade, tudo isso é normal, é natural, então acaba que, querendo ou não, as nossas crianças, se elas não tiverem princípios dentro da palavra, se elas não forem ensinadas a isso, elas vão crescer numa sociedade onde é normal e elas vão querer experimentar disso. Isso é muito forte, pastora, porque hoje ainda é algo que vem de fora e está sendo implantado dentro das famílias. Daqui a pouco vai ser normal, porque parte das famílias. Isso mesmo. Vai ser tão normal que aí a criança passa pela aquela fase que, assim, um amigo na escola vira para ele e fala, você não faz isso? Mas por que você não faz? É tão normal. E começa a chamar o seu filho de careta. Sim. E aí o seu filho cede a essas coisas para poder mostrar para o outro que se enquadrar na sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa trazer mesmo, cada vez mais, para a educação dos nossos filhos. Não é normal. Você precisa seguir o que a palavra de Deus fala. E é difícil educar numa sociedade onde eles não prezam por isso, né? Pela nossa opinião, bem dizendo. A opinião do cristão, hoje em dia, na nossa sociedade, não é nem um pouquinho levada em consideração. O que vale é a opinião deles. É aquilo que o pastor falou no início, né? Aquilo que vem do cristão passa a ser considerado como intolerante. Isso. Eu falo muito também, tudo que você tolera no seio do seu lar se torna uma normalidade para as próximas gerações. Então, assim, não há tempo para neutralidade. Nós precisamos se impor, se posicionar, né, enquanto pais e mães, e mostrar mesmo os princípios que a gente acredita, né? Eu falo essa frase muito com os pastores que a gente pastoreia, né? Eu falo com eles que o seu ministério e você se tornam aquilo que você tolera.
Exatamente. O que você tolera é o que vai se tornar. Exatamente. É isso mesmo. Pastores, e falando, o senhor falou sobre o amor, né? Sobre o casamento. A gente sabe que o amor é uma decisão. Né? Verdade. Não é sobre um sentimento. E aí o mundo traz que a gente deve confiar nos nossos corações, seguir o nosso coração. Mas a palavra nos diz que o coração do homem é enganoso. Como a gente deve ser guiado pelo Espírito e não guiado pelas nossas emoções? Então, quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, essa palavra coração, ela está falando das emoções, né? As nossas emoções, elas são enganosas. Amor não é uma... Eu costumo dizer que o amor ele não é uma emoção, o amor não é um sentimento. Né? Para nós que somos cristãos, o amor é uma pessoa. Exato. O amor é Jesus. Glória. Né? Ele é o amor. Né? Deus é amor. Então, quando a gente fala das emoções, do coração enganoso, a gente está falando das emoções. Nossas emoções, elas nos enganam. Sim. Né? Eu ouvi uma frase uma vez e eu achei isso legal. Eu ouvi até da pastora Érica, né? Que são a pastora Érica e o pastor Dene tomam conta de gerações lá na igreja, que é a rede de família, né? E ela falou assim, eu aprendi que quando eu tô nervosa, quando eu tô estressada, eu não posso tomar 3 decisões. Eu não posso abandonar meu emprego, eu não posso abandonar minha família, eu não posso abandonar Jesus. Então, quando você está nervoso, você está preocupado com alguma coisa, essas 3 decisões não é hora de tomar. Tome qualquer outra decisão, mas essas 3 você não pode tomar. Fica a dica aí, né? É verdade. Porque não tomem decisões, né? Num momento de estresse, de nervoso. A chance de agir por impulso é muito grande, né? Exato. E aí, como que eu não sigo o meu coração? Como que eu não sigo o meu coração? Seguindo a palavra. Uau, É a palavra. A Bíblia ela tem resposta para tudo. é verdade. Qualquer coisa que você quiser saber, a Bíblia tem resposta. Então, eu não posso seguir meu coração. Eu vou seguir a Bíblia. O que a Bíblia fala? Eu vou procurar na Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou tomar uma decisão ali. Eu preciso tomar uma decisão, por exemplo, de me casar. Eu vou me casar. E aí, eu caso ou não caso? Eu vou para a Bíblia e vou olhar na Bíblia. Se aquele casamento, ele realmente... Se aquele casamento é de Deus, se aquele relacionamento que está ocorrendo é de Deus. Eu brinco que, às vezes, Deus ele nos dá uns sinais, ele tá gritando lá do céu, não casa, não casa, não casa, não casa. E a gente... Ignorando. Insiste em ignorar. Né? E aí casa. E aí vem os problemas no casamento. Né? Mas existe uma frase que como é que a pastora Renata fala? Quando você está namorando, você tem que abrir o olho. E aí, quando você casa, você tem que fechar o olho. E agora casou. É verdade, é verdade. Eu falo muito que quem não investe ali no recrutamento vai ter que investir em treinamento depois. Com certeza. Para reorganizar tudo ali. E falando sobre negligência, né? As pessoas têm negligenciado muito a criação da família, a construção da família, que começa lá no namoro, quando você vai decidir com quem se casar. As pessoas têm negligenciado essas fases e tem resultado em muitos problemas que poderiam ser evitados, né? Dentro do casamento. Com certeza. A Bíblia fala muito do julgo desigual, né? Sim. A gente acha que o julgo desigual é só você ser crente e a pessoa não ser. Não é só isso. Existem outros julgos desiguais. Um exemplo claro de julgo desigual. Às vezes a mulher, normalmente é mais a mulher, né? A mulher ela tem uma projeção de vida que ela quer crescer, ela quer estudar, ela quer ir para uma outra nação, ela quer viajar, ela quer fazer isso e tudo, e ela se casa com um cara que ele não quer. Ele não quer estudar, ele quer continuar trabalhando ali no comércio local da cidade, ele não quer viajar, ele não quer isso. Começa a gerar o quê? Um atrito em família. Exatamente. É um jogo desigual. Sim. Eles não têm o mesmo jogo. Cada um, o outro quer voar, né? Isso. Cada um puxando a corda para um lado, né? Uma hora arrebenta. E a gente sempre traz como se fosse só questão cristã. Eu sou crente, ele não é, e é um jogo desigual. Exatamente. Não, mas não é só isso. É isso muita mesmo. coisa que pode ser jogo desigual. É verdade. Né? Você querer a gente já conversou com casais assim, que a esposa ela se dedicou a estudar, se dedicou a ter uma carreira, e o marido não quer. O marido, ele não quer. E aí começa a gerar os atritos. Já aconteceu o contrário também, do marido ele querer fazer as coisas. E, gente, tem que tomar cuidado. A gente conhece um casal que a esposa, o marido sempre quis viajar e tudo, só que ele casou muito cedo. E a esposa nunca quis entrar em avião, nunca quis viajar, nunca gostou e tudo. E por respeito a ela, ele nunca fez isso. Né? Então ele criou os filhos sempre viajaram, mas eles nunca viajaram, não fizeram nada. Isso aqui é só para a gente poder descontrair. Né? Mas é uma história real. E a esposa faleceu, né? Ele já de idade,
casou de novo, já estava mais velho e casou de novo. Sim. E a esposa que ele casou é apaixonada com viagem e tudo. Eles viajam o tempo todo. O tempo todo eles estão viajando, pega avião, vai para fora do Brasil, faz um monte de coisa. E a gente fala, às vezes aquilo que ele poderia ter vivido a vida inteira, não viveu por quê? É Porque verdade. houve um jogo desigual. E que bom que ele teve essa chance aí Ainda, né? de Isso. viver. né? Exatamente. Porque muitas das vezes as pessoas abrem mão dos sonhos Sim. e não tem essa chance, Sim. né, Verdade, lá na certeza. frente, né? É. Então, por isso, a gente tem que pautar mesmo, né? É verdade. Isso. E falando de algo que nem estava no script, nem estava pautado aqui, mas que foi mencionado, tá faltando um pouco, na minha visão, quero saber se vocês concordam com isso, tá faltando um pouco das pessoas serem intencionais e se doarem. Eu vejo dentro dos relacionamentos hoje, um querendo que o outro faça por ele, mas não está disposto a fazer pelo outro. Que nem a história que vocês contaram. Será? E se tivesse, assim, vindo da parte dela uma vontade de se doar um pouco, sabe? De não, eu vou, nem que seja um pouquinho, sabe? Vocês entendem que hoje tá faltando, assim, que as pessoas estão muito egocentristas, se preocupadas mesmo com aquilo, com amor para receber? Porque eu falo que o vetor do amor é para fora. Você não pode ir ao outro buscar algo que vai te retornar, sabe? É só demandar amor mesmo. Vocês acham que isso está acontecendo dentro dos casamentos? Sim, acontece muito, né? E a gente vê que acho que tudo na vida do casal é conversado e combinado. Sim. Se houver e se um se colocar no lugar do outro, flui muito bem. Então, às vezes, o que falta é isso, é essa comunicação e saber que, poxa, eu não gosto, mas vamos tentar manter o equilíbrio. Sim. Se você gosta, eu vou. Por você. Por você, eu vou. Então, por você também, você fica de vez em quando. Às vezes eu quero ficar em casa e ele quer sair. Então, por você, eu vou sair. Mas por mim, você pode também ficar um pouquinho em casa, Sim. parar. Isso. E várias coisas no relacionamento, né? Não só isso. Tem muitas coisas que a gente pode tentar manter esse equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio dentro de um relacionamento. Isso. Eu falo que casamento não é um lugar de direitos. Casamento é um lugar de deveres. É verdade. A partir do momento que você entra num casamento Forte. falando, mas é meu direito. Eu entrei no casamento falando, mas é meu direito dentro do casamento é esse. Meu direito é que você faça isso, meu direito. Se você começa a querer seus direitos, o casamento vai dar errado. Não Sim. tem jeito. Mas se você passa a exercer os seus deveres no casamento, daí dá certo. Porque você está exercendo ali, você está fazendo o que você tem que fazer e pronto. Agora, o problema é todo assim, essa questão dos direitos. A pessoa entra e fala, mas é meu direito que você ser amado. O homem fala, mas é meu direito sair para poder jogar bola. E não tem problema nenhum sair para jogar bola. Sim. Eu falo isso, eu falo assim que não tem problema nenhum o cara casar e sair para jogar bola. Ele só precisa entender que agora ele não é mais um jovem, um adolescente que vai sair Sim. todo dia para jogar bola. Ele vai ter uma família para cuidar, ele tem filho, ele vai ter que sair uma vez por semana e quando o filho estiver doente, talvez não vai conseguir sair. Né? Então ele precisa começar a priorizar a família, né? Um exemplo. Mas Então, se a gente trata o casamento como lugar de deveres, tudo flui. Sim. Flui. Por quê? Porque eu começo a olhar o que eu posso fazer para o casamento dar certo. Casamento não é lugar para gente ser feliz, gente. Não é. Isso. Ninguém casa para ser feliz. Não existe isso. Eu me casei para ser feliz. Não, ninguém casa para ser feliz. Eu casei para fazer o outro feliz. Também não. Porque se eu caso para ser feliz e o casamento não dá certo, eu me frustro na felicidade. É verdade. Se eu caso para fazer o outro feliz e eu vejo que o outro está triste, eu me frustro porque eu não fui competente para poder fazer aquilo que eu queria Muito fazer. forte. Então eu não caso para ser feliz, eu não caso para fazer o outro feliz. Eu caso para cumprir um propósito. Qual que é o propósito? O propósito do casamento. Deus, ele falou, o casamento é um propósito do meu coração. Então eu me caso para cumprir Constituir um uma propósito, família. para construir uma família. Sim. E a pastoria, a alegria e a felicidade. Quando eu estou no propósito, a alegria vem do Senhor. Exato. A Bíblia fala, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Se eu estou no propósito, cumprindo com força ali aquilo que o Senhor tem para mim, ele manda alegria. Como consequência, né? Isso. Vocês vão É isso aí. ser felizes e alegres, né? É Isso aí. verdade. A gente tem que entender que tem que ter um esforço, né? Isso. A gente tem que se esforçar ali, né? Pelo outro, pelo relacionamento, né? Pra dar certo. Sim, e eu costumo dizer que muitas pessoas veem o casamento como a linha de chegada. Eu já namorei, já noivei, agora casei, viver feliz para sempre, o amor vai reinar, agora é só
desfrutar. E não é isso. Eu falo que o casamento é o começo de tudo, né? O namoro e o noivado foi preparação. O casamento é o começo de uma jornada que vocês vão construir ali e que virão muitos desafios. Então tem que ser intencional mesmo, né? E falando... O namoro e o noivado é uma amostra grátis. É Você vai verdade. viver pro resto da vida. Exatamente. Inclusive, tem pessoas que falam, quando casar, melhora, muda, Muda não. né? Não muda, potencializa aquilo que você já viu. Na verdade, eu posso até falar assim, é uma coisa que eu falo com os casais, né? Eu tô aqui entre 3 mulheres, mas Fica à vontade. mas é uma realidade, né? Eu falo assim que toda mulher, e vocês são mulheres, vocês sabem disso, toda mulher, ela casa pensando assim, não, depois de casar ele vai mudar. É verdade. Homem nenhum muda, gente. Homem não muda. Se o homem ele é meninão no namoro, ele vai continuar sendo meninão. É verdade. Se ele gosta de jogar um videogame, se ele gosta de jogar uma bola no namoro, isso aí vai potencializar, não tem jeito. Então, não muda. E a mulher é o contrário. Nós homens, a gente casa pensando assim, não, depois que casar, ela vai continuar sendo a mesma princesinha, a mesma mulher, a mesma pessoa, e a mulher muda. Mas isso é natural da mulher. A mulher, ela amadurece mais rápido, ela amadurece mais fácil, né? Por quê? Porque a mulher, quando ela casa, ela já assume a responsabilidade. Agora eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Sim. Eu preciso cuidar da minha Aquela casa. virada de chave ali. O homem, ele demora mais um pouquinho. Sim. Então, o homem não muda. Então, eu falo isso com os casais. Eu falo, não case achando que ele vai mudar. Não vai. E não case achando que ela vai ser a mesma pessoa. Não vai. Ela vai começar a ter responsabilidade. E aí ela vai começar, às vezes, a ter uma cobrança em cima de você, querendo que você também assuma essa responsabilidade. Sim. Né? Mas aí cada um tem que entender. A mulher tem que entender que o homem ele é um pouquinho mais devagar. Tem que ter um pouco de paciência. Cada um tem o seu timing, né? Exato. E até a Lu falou que o casamento, para muitas pessoas, é a linha de chegada. Ontem o pastor, né, que pregou, ele falou justamente disso. Quando chega na terra prometida, aí você acha que agora você pode descansar e acomodar. Não, é a hora de vencer os gigantes, é a hora de ir para cima, né? Não é porque você chegou na terra prometida que você tem que descansar e acomodar. Não, a gente tem que continuar fazendo o nosso melhor sempre, né? Exatamente, porque senão morre. Tudo aquilo que a gente não rega, morre, Exato. né? E com casamento e com tantas outras coisas é assim também. E falando sobre família, pastores, a gente até falou sobre isso já um pouco no início, mas dentro do casamento, especificamente, dentro de casa, das famílias, qual tem sido, assim, a maior semente do inimigo plantada ali para distorcer os papéis familiares e por que isso é tão preocupante? Gente, ó, para mim, eu acho que hoje o que tem mais plantado, assim, tem várias coisas, né? Internet é um problema, né? Tem até uma mensagem tem até uma mensagem que eu preguei, tem até no YouTube essa mensagem, que chama As Raposinhas do Casamento. Não sei se vocês já estavam lá quando eu preguei ela, mas eu fiz uma série. Eu fiz uma série de mensagens sobre as raposinhas do casamento. Por que raposinhas? Porque a Bíblia ela fala assim, que as raposinhas, em Salmos, ela fala que as raposinhas comeram a raiz das oliveiras, né, e da figueira. Então, por quê? Porque a raposa grande, o que ela come? A raposa grande, ela não come raiz. A raposa grande, ela come bicho. Ela come, né? Ela não come. Mas raposinha, ela não consegue alcançar. Então, se a gente for olhar a natureza das raposinhas, o que elas comem? Elas comem raízes. O alcance delas é a raiz das árvores. Então, elas comem as raízes. Então, por que o salmista está fazendo essa comparação? Porque ele está querendo dizer o seguinte. Ele está falando assim, ó, tem muita gente que preocupa com as raposas grandes. Mas as raposinhas, elas estão corroendo as raízes e ninguém está percebendo. As raposinhas são os pequenos fundamentos. Meu Deus. Pastor Márcio, ele sempre fala, ninguém tropeça em pedra grande. Ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em pequenas pedras. Então, eu fiz uma mensagem sobre as raposinhas. Então, tem várias coisas assim, que eu vejo que acontecem que são as raposinhas, né, do casamento. Então, uma raposinha que eu vejo, internet é uma raposinha. Né? Eu falo muito com os homens quando eu aconselho eles, eu falo, se uma mulher mandou uma mensagem para você no seu Instagram, mandou lá, você postou uma foto e uma mulher comentou, né? Nossa, ficou linda essa foto, já bloqueia. É verdade. Bloqueia na hora, já corta, não conversa não. Porque naquela resposta, obrigado, vem uma outra mensagem. É verdade. Vem uma outra mensagem, daqui a pouco vem um encontro, daqui a pouco vem um adultério. Acaba dando abertura, né? Isso. Então, tem que tomar cuidado. Então, a internet é algo que eu vejo que está sendo problema. Muito forte. Né? Mas você falar comigo assim, financeiro é um problema dos casais. Né? Ainda mais agora a gente entrando numa crise, né, que está entrando aí, financeira.
é um problema para os casais, né? O casal, se ele não entender que tudo que eles têm é em conjunto, Exato. eles vão entrar numa briga. Por quê? Sim. Porque vem a crise. Começa a faltar para um, começa a faltar para o outro. E aí começa a travar. Não, esse aqui é meu, esse é seu, você se vira aí com o seu, eu me viro com o meu. Não. É tudo junto. Exato. Sim, Não tem nada unidade. disso, né? É um problema, é uma raposinha. Mas o que eu vejo mais hoje, assim, que está mexendo muito com as famílias, é a mudança do papel. Sim. O feminismo ele tem se tornado cada vez mais forte. Tem se tornado muito forte. Por mais que a gente fale, que a gente pregue, eu falo muito que a mulher ela não pode ser feminista, ela tem que ser feminina. Sim. Né? Por mais que a gente fale muito sobre isso, que a gente pregue muito sobre isso, né? Que a gente fale, a gente ainda consegue enxergar o feminismo crescendo, né, meu bem? Cada vez mais. A gente consegue, quando a gente aconselha casais, né? Até a gente, até dentro da igreja mesmo, a gente vê o feminismo, ele se achando um espaço em alguns lugares, né? E a gente precisa ir lá moldando, não, cuidado, Às vezes tá até meio queimado. disfarçado, assim. Não é feminismo, não, né? Mas... Aí, só que a gente vê que é um pouquinho, né? Quem estudou um pouquinho do feminismo vê como é que ele sabe como é que ele entra, Sim. né? Forte. A gente Disfarçado de boa intenção, né? isso, Cheio por de exemplo, intenção. De ajuda. Exato. eu dou um exemplo assim, claro, né? Tem grupo, por exemplo, de WhatsApp, né? De casais, né? Graças a Deus não é o caso lá da nossa igreja, mas a gente vê assim, grupos de casais de WhatsApp que, por exemplo, a líder, né? O líder é um casal, é o homem e a mulher, né? Mas as postagens do grupo é só o tempo todo mostrando qual o papel do homem. O homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, o homem tem que fazer, sim. o homem tem que fazer, o homem tem que fazer. Isso é uma forma do feminismo entrando. Nossa, Porque isso é uma grande começa verdade. a queimar, como é que fala? Começa a acender dentro do coração da mulher aquela revolta, aquele sentimento de realmente ele tem que fazer isso E pra não mim. faz. E aí Ele não começa a faz. olhar para aquilo que ele deveria estar fazendo e esquece de olhar para né? ela Qual que deve é o fazer. meu papel, Aham, né? E aí entra em uma disputa, é uma grande armadilha do feminismo, colocar a mulher contra o homem. E a gente vê isso no lugar onde era para ser parceiro. O casal deve jogar no mesmo time, eles juntos estão jogando um contra o outro. Sim. Né? Até a gente vê isso em discussões bobas mesmo, um tentando se justificar, vencer ali. Quem que vai vencer essa discussão quando, na verdade, deveria ser os dois lutando contra aquele problema que está ali interferindo, né? Com certeza. E, pastora Marcela, falando agora sobre a mulher, de fato, a gente estava até falando sobre exatamente isso, é o papel da mulher. Sim. Na sua opinião, qual é o que tem sido mais distorcido, assim, o que o inimigo tem usado como distração para a mulher, para tirar ela do papel dela mesmo dentro da família? Então, se a gente for lá no início de tudo, né? Por que a mulher foi criada, o propósito da mulher? Se a gente for olhar, o propósito da mulher Deus falou, ela foi criada para ser auxiliadora. Então, aí já é um ponto que se a gente não tomar cuidado, a sociedade vem e te fala assim, não, você não precisa ser auxiliadora, você precisa ser você. Você precisa Você é inferior, como né? né? Se você for auxiliadora, você vai ser inferior. Exatamente. Então, aí a sociedade vem e distorce isso. E aí acaba que isso cada vez mais a mulher tem perdido o propósito, né, do que realmente ela foi Sim. chamada para fazer, e ela tem se levantado e o que a gente acabou de falar, o feminismo, né, trouxe que a mulher ela pode avançar cada vez mais, que ela pode entrar no mercado de trabalho, ela pode sobressair ao homem. Não vejo isso como um problema, a mulher trabalhar. Sim. A mulher pode trabalhar. Exato. Se isso não for algo que vai atrapalhar o casamento, vai atrapalhar a criação dos filhos, Sim. não vai ser algo que vai interromper isso, não vejo problema nenhum. Se ela souber administrar os dois, é ótimo, Sim. não tem problema. Agora, o problema é quando a mulher ela começa a perder esse propósito, que é ser uma auxiliadora, a mulher que ajuda o marido, a mulher que está ali cuidando da casa. E aí, às vezes, o homem entende que é a mulher que é a provedora. Sim. Muitas vezes a gente vê que o certo, gente, é a gente entender que o homem ele é o provedor. Exato. Sim. E às vezes é ele que vai manter a casa. Isso. Então a mulher, eu entendo assim, a mulher tinha que entender muitas vezes assim, até para ela não ter esse peso sobre ela, que o que ela faz é para ela complementar. Sim. Não é para ela suprir, Muito forte isso. Muito. é para complementar. Isso. Então às vezes a mulher está tentando ela rouba um papel do homem. Ela pega a responsabilidade do homem e o homem cada vez mais vai se Recuando, deixando, né? recuando e se levando a isso. E a mulher ela toma uma posição
que não é dela. Sim. Fica sobrecarregada. Sobrecarrega. Porque tá levando algo que não é pra ela. Exatamente. Uma vez eu Sobrecarrega. ouvi uma frase que falava exatamente sobre isso, que quando a mulher assume esse lugar que deveria ser assumido pelo marido, ela tá tirando ele do papel que é dele originalmente, e isso acarreta ele vai ficar perdido. Sim. Ele fica até sem saber o que fazer. Poxa, se ela tá suprindo, se tudo tá sendo feito, o que resta para eu fazer? Né? E, infelizmente, isso a gente vê até nas pequenas coisas, né? Por exemplo, preciso que coloque um quadro ali. Passa 10 minutos, ele não foi colocar, a mulher pega e faz. Nem dá o tempo ali para que a coisa aconteça. Isso mesmo. E por isso que muitos homens, hoje em dia, se a gente for olhar, a gente tá numa sociedade que os homens não é o homem raiz. Exato. Né? Hoje em dia, a gente tem muito homem Nutella. Mas por quê? Porque a mulher tá dando esse... Tomou a frente. Tá Tomou a sendo frente. treinado, né, Tá. pela mulher. Literalmente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Trabalhar para a gente manter o que o Senhor nos chamou para fazer. Ele me Isso. chamou para ser uma esposa auxiliadora, eu vou ser uma esposa auxiliadora. Se eu quero trabalhar, eu vou trabalhar, mas eu tenho que entender que a minha prioridade é o meu lar, é o meu casamento. O trabalho é só algo que eu tenho só para me poder passar um tempo, às vezes não é algo para me tirar de dentro da minha casa. Isso. Então, a gente precisa entender muito isso. Sim, e você falou, Mari, sobre a sobrecarga. É o que a gente mais tem visto, né? Mulheres sobrecarregadas. E quando a gente carrega aquilo que não é nosso, vai pesar mesmo. A gente está carregando além da nossa capacidade. Exato. E aí isso nos leva a um cansaço físico, um esgotamento emocional que reflete, que impacta dentro da família também, dentro de casa. Com certeza. As mulheres têm que ter essa atenção, né? Porque as mulheres roubam esse papel do marido, assim, elas tomam esse papel e depois reclamam Que tá o marido sobrecarregada. reclama e que tá sobrecarregada. Mas às vezes somos nós mesmos que avançamos demais. A Exato. gente deve esperar o time, né? Deixar Exatamente. eles no tempo deles, respeitar o tempo do outro também, porque muitas das vezes nós somos muito acelerados e nós queremos. Na maioria das Já vezes, sim. Com certeza. Então a gente quer, olha, faz agora. Não, mas deixa o tempo dele. Você já pediu, é só aguardar, né? É deixar que ele faça o papel dele e eu acho que as coisas se tornam mais leves, né? Vocês Com permitem certeza. o direito de fala, né? Porque tem que pedir direito de fala. Porque senão eu vou ser acusado de, como é que chama? Como é que chama quando o homem não pode tirar? Isso você tá me interrompendo. Eu vi uma vez, tem até roda aí um meme na internet, uma senhora vai falar, aí o cara vai dar uma sinalização para ela quanto tempo, ela fala, você está querendo me oprimir, você está sendo opressor, algo assim, sabe? Lembra? Já viu? É isso mesmo. É assim, então é isso, É né, mesmo. pastor? Não tá querendo oprimir ninguém. Não é oprimindo, não é tomando o lugar de vocês. Mas é isso que vocês estão falando, é justamente o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala que a mulher é o vaso frágil, a Bíblia não está falando que a mulher ela é mais fraca que o homem. Pelo contrário. Nós, homens, nós sabemos que a mulher é muito mais forte. Gente, o homem pega uma gripinha, vocês já sabem. É verdade. É a morte. Toda vez que eu gripo, eu falo com a Marcela, eu vou escrever meu testamento, eu não vou aguentar. Não passa. Não passa dessa vez. Então, assim, o homem ele é mais fraco mesmo para aguentar certas situações, né? Mas quando a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, a Bíblia está querendo dizer isso. A mulher ela não foi feita para suportar aquilo que o homem precisa suportar. Muito forte. Então, por exemplo, eu pego um vaso, né? Já aconteceu isso uma vez com a gente, né? A gente pegou um vaso de vidro e encheu de água. A pressão da água ali quebrou o vaso, né? Isso, é um vaso o quê? Um vaso frágil. Ele não aguenta certa pressão. Sim. A mulher é o vaso frágil, por quê? Porque tem pressão que é para o homem, Exato. não É é para a verdade. mulher. Exato. Então, quando a mulher ela começa a puxar tudo para ela, uma hora vai quebrar. Sim. E é o que eu falo com os homens. Eu falo, o que é mais fácil? Você consertar, você cuidar ali num vaso que ele está inteiro, cuidar daquele vaso inteiro com uma mão de veludo, ou ficar pegando caquinho e sair colando. Meu Deus. E nunca mais será o mesmo, né? Uma Nunca mais vez vai ser o quebrado. Eu falo com os homens que a gente tem que... A forma da gente conduzir as nossas esposas, o casamento e tudo, é braço de ferro e mão de veludo. Braço de ferro por quê? Porque nós temos autoridade. Mas a mão de veludo por quê? Porque nós temos que saber que a gente está cuidando de algo frágil. Eu não posso ter a mão de ferro. Quando eu tenho a mão de ferro, eu quebro. A mão é de veludo. O braço é de ferro. Então, a gente tem que exercer autoridade, mas sabendo, existe uma pessoa ali que ela é uma pessoa delicada. É uma pessoa que você pode falar, mas tem mulher que não é delicada. Não interessa. É o vaso frágil. Toda mulher, ela é. Né? Não tem jeito. E isso é uma realidade que a gente precisa trazer para os casamentos, para os relacionamentos. E a mulher precisa entender isso. A mulher não quer ficar querendo ser vaso frágil. Não, Exatamente. exatamente. Esse é um grande Ela problema. tá tomando um papel que não é dela. Não Por isso- precisa de ninguém, dá conta de tudo, né?
qual que é a palavra que é muito utilizada? Esgotamento? Não, sobre... É independente, É, né? A independente. mulher é É, isso. sim. Super independente, não precisa de nada, não precisa de ninguém, né? somos tudo, nós. eu dou conta de tudo, sempre dei Exatamente. conta de tudo. E nem se permite ser cuidada. Exato. Mas- Não sabe Não, ser cuidada. Exatamente. Literalmente. É. Triste, mas que as mulheres entendam, né, o seu valor, entendam o seu Seu papel, papel. e Exato. com certeza os lares serão Transformados. exatamente, mais abundantes, mais felizes, mais leves, né? Com Gente, que certeza. conversa necessária, que conversa abençoada. É muito bom de saber que a palavra de Deus, ela é imutável, né? Ainda que o mundo, né, possa trazer uma base distorcida, nós sabemos que a palavra não muda e a gente deve estar sempre pautado na palavra. A gente não deve quebrar princípio. E foi uma honra ouvir vocês, pastores, que pregam o que vivem, né? Que são esse casal abençoado, Amém. que é o casal referência pra gente. Sim. Uma honra mesmo ouvir. Eu tenho certeza que famílias serão alcançadas, serão edificadas com as palavras que foram lançadas, com as chaves que foram liberadas aqui. Amém. Exatamente, nós estamos muito gratas, queremos agradecer de coração mesmo, né, Mari? A presença de vocês, a disponibilidade de vocês, certamente vocês são vozes que ecoam aí, né, para essa geração. Eu acredito que seja muito direcionado para esse tempo que a gente tem vivido, sabe? Muito, aquilo que vem do Senhor não tem erro, né? Não tem erro. Eu tenho certeza que cada palavra que saiu aqui hoje foi dita, tem destino. É para um coração, é para alguém que está ouvindo, que vai assistir a esse episódio. Então, nós queremos agradecer. Estamos muito gratos com a presença de vocês. Muito obrigada por assistirem a mais um episódio do nosso Fala Deus. Exato. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, @faladeus_1, e também no Instagram, né, Mari? Exatamente. @podefaladeus. E sigam também Pastor Rodolfo e Pastora Marcela nas redes sociais. Quais são as redes de vocês? O meu é @Rodolfo O Neves. Meu é @Marcela G. Neves. Ai, tenho certeza que será bênção na vida de vocês. Cada palavra que for pregada lá, cada post que vocês fizerem serão edificantes na vida de cada Exatamente. pessoa, né, Mari? Exatamente. Amém. Que Deus continue usando tremendamente vocês, né, para ser luz e canal para todos que ouvem, para todos que servem, para todos os membros das igrejas aí, né, Lagoinha. E que Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco até aqui. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.